ganhar a vida ou batalhar a vida na força do braço, e a gente não consegue resolver nada, a gente atrapalha e a gente precisa deixar de atrapalhar. Então a gente precisa tomar algumas decisões, essa que é a verdade. E eu quero só lembrar vocês, se vocês não conseguiram fazer a oferta do pastor Osman e da Socorro do Rio Grande do Norte, você pode fazer depois. Eles começaram ontem e eles vão até mais 10 dias, mais 9 dias eles estarão lá em São Fernando, no Rio Grande do Norte. Ele escreveu para mim a seguinte: como o pastor sabe, sempre construímos uma CC para a família, um hangar, um galpão, né? E usamos voluntários e recursos das inscrições, que nesse ano estão bem reduzidas, e principalmente com outras ofertas levantadas de irmãos generosos. Por essa razão, buscamos o apoio de líderes que se importam, que se alegram com o avanço da obra no sertão. Amém? Então, assim, eu quero deixar para vocês isso aqui, de alguma forma, para alegrar o coração de vocês, porque a gente também pode fazer algo longe, né? Então, que Deus possa usar os recursos. Muitas vezes, fazer missão, a gente só fala de oração, que é a parte mais fácil. A gente reza um Pai Nosso e está resolvido. É a nossa parte em abençoar a missão. Não pode ser assim. Abençoar a missão envolve a nossa vida, envolve tudo que temos e somos. Então, se envolve também a parte financeira. Então, e outra parte é indo. Então, como estamos longe do Rio Grande do Norte, então a nossa oração é válida, mas apenas um Pai Nosso, um pouquinho, né? E a gente pode ajudar financeiramente. Então, eu quero colocar para vocês, se você quiser fazer essa oferta, a gente vai colocar isso disponível no Famílias Benditas, para você fazer essa oferta durante esses 10 dias. Ele escreveu para mim hoje e disse o seguinte: começamos o impacto e a obra já está com viga baldrâmica, quase pronto para receber a estrutura. Deus é bom. Viver por fé é isso aqui. Então, nós estamos nos alicerces e ele precisa levantar ferro e cobrir. Então, vamos ser essa turma que vai abençoar esse povo lá no Rio Grande do Norte. Amém? Coloco isso aí para vocês. Não poderia deixar de falar isso, dando ênfase a isso. Tá bom? Eu quero que você, DJ, abra aí para mim, eu quero que vocês acompanhem a leitura. Eu vou fazer uma leitura aqui em Êxodo, e depois eu vou fazer uma outra leitura em Lucas. Amém? Vamos fazer essa leitura, bota aí, DJ, Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 31. Eu quero que você leia comigo. Eu não vou ler na minha versão, vou ler na versão que ele está aqui. Eu quero que você acompanhe, nós vamos fazer duas leituras, amém? Essa de Êxodo e a outra de Lucas. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para alcançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em suas roupas, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa,
que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não se levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Pode, por aí. Eu espero que você tenha prestado atenção na leitura, bem? Então agora vamos fazer outra leitura em Lucas 14, do 1 ao 33. Que beleza, hein? Uma leitura bíblica, hein? Semana não deu tempo de ler, então nós vamos ler agora. Lucas 14, do 1 ao 33. Então agora, nós estamos falando de um povo. Primeira leitura foi de um povo, de um monte de gente que recebeu umas instruções e saíram. Uma multidão. E agora nós vamos ler Lucas 14, 1. E aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E respondendo-lhe disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Imagina a cena, a quantidade de gente, uma multidão, vendo isso. Amém, gente? Uma multidão em Êxodo e uma multidão agora. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E, vindo, o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, presta atenção aí. Amém? Posso tocar? Então vai pegando aí. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado.
E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. Gente, multidão. Amém? Deus nos ensina a lidar com gente. E eu e você precisamos aprender isso hoje. E nós precisamos discernir no Espírito. E nós precisamos ir para o coração de Deus. E vocês vão perceber por quê. Porque nós precisamos orar por pessoas. Do meio da multidão vão sair os fiéis. Amém? E voltando àquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande... Quem dá conta de lidar com isso? Nós vamos aprender como lidar com isso. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria, não pode ser discípulo. Volta o 25. Ia com ele uma grande multidão. E agora ele começa a arrochar no meio da multidão. Quem vai ser discípulo? Bora. Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser discípulo. Continua sendo multidão. Não pode ser discípulo. Vai continuar sendo multidão. Vamos pensar hoje, hein? Onde é que nós estamos? Já começa a bolar aí o negócio, a resposta para Deus. Onde você está? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser? Não pode ser? Vamos lá, precisa acordar, hein? Participa aqui. Amém? Pode falar alto. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Está acabando. Para que não haja que aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro com o que vem contra ele com 20.000? Tomar conselho. Conselho. Multidão recebe conselho? Não. Recebe. Mas, porém, contudo, não dá fruto, não gera nada. E o discípulo recebe conselho e bota para derreter. Ele acredita. Vamos lá, continuando. Eu estou onde? Bora. E, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem. A gente leu em Êxodo que eles levaram um monte de trem, não é verdade? Fala a verdade, eles saíram do Egito ocupados, braço, cabeça, cacunda, pé, mão, e saíram do topo, no auge,
entregou aquilo para um povo que não sabia lidar com riquezas, que não sabia lidar com nada. E você sabe o que aconteceu com aquele povo. Só quem tomou posse da terra prometida foi quem? Quantos? Faz a conta. Daqueles 600 mil, sem contar ninguém, quantos que chegou até a terra prometida? 2. E o restante da multidão? Cadê a multidão? Vamos falar da multidão. A multidão, ela se perdeu. E agora a gente veio agora para esse lugar, mais uma vez, que agora é hora de deixar tudo. Multidão leva tudo. Multidão, ele está envolvido com tudo. Ele está envolvido com o casamento, com o boi que ele recebeu, viu lá? Ele está ocupado com isso, com aquilo, e eu não posso ir. Então agora ele vai tentar administrar as coisas. E aí, isso é multidão. Ele não tem uma visão. Ele não tem um propósito. Ele precisa cuidar daquilo que é dele. E agora vem Jesus e disse: multidão, não leva nada, não traz nada, porque para ser discípulo você não precisa de nada. E agora? A gente está agora nesse lugar. O que eu quero fazer? Onde eu quero estar? E eu vou traduzir para vocês o que é. Não pode ser meu discípulo, amém? Pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renuncia filho, renuncia parente, renuncia mãe, renuncia pai. Não está escrito lá atrás? Ele começou a espremer multidão. Agora, para dar fruto, para ter um propósito, nós precisamos chegar nesse lugar. E eu quero ler para vocês sobre o que está aqui no meu papelinho, o que é multidão? Multidão. O dicionário, ele fala de multidão como algo que realmente não tem pé nem cabeça. Não tem direção, não tem nada. Ele não tem algo, um referencial para ele. E ele envolve com todo mundo. Então, na multidão, não tem sabedoria. Na multidão de gente misturada com gente, não há sabedoria. A gente sabe disso, a gente tem visto que, quando a gente inventa de querer nos ocupar com multidão, vai sobrar. O Valdemar, ele me disse um trem. Ele falou um trem, ele é policial aposentado. Ele falou o seguinte: se eu estiver no meio de uma multidão, e eu não quero saber quem é crente, a borracha vai, o porrete vai cair na cacunda de quem é crente e de quem não é crente. Porque ele não vai, está na multidão. E a gente acha que não. Na multidão, esse aqui é crente, esse aqui não é crente. Então bate nesse e não bate naquele. Você está no lugar errado, na hora errada. E ele falou: se fosse na minha época, era borracha para tudo quanto é banda. E spray de pimenta também. Vai para lá. Então, a gente tem que cuidar para a gente não ir para esse lugar. Eu quero dizer para vocês, de toda essa leitura que nós fizemos, eu quero botar aqui, dizer para vocês, entre discípulo e seguidor e multidão. Discípulo e seguidor, eu quero dizer para vocês que está respaldado pela Bíblia. Discípulo, ele segue, mas segue quem? E multidão? Multidão é o quê? É um pelote de nada para nada, que não sabe para onde vai, nem de onde veio, e nada, não sabe nada. Então, eu quero só, botei uma régua aqui e vou dizer para vocês, do que nós lemos, mas eu quero ler alguns versículos com vocês aqui ainda. Amém? Discípulo, aquele que segue. Eu quero dizer para vocês, discípulo, ele é morto para si mesmo. O discípulo é morto para si mesmo. Porque a palavra do Senhor, ele diz, em Lucas 14,
Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Morto para si. Aquele que renuncia, que nada tem e que nada leva para lugar nenhum. É morto para si. O discípulo que nós vimos, ele é humilde. Amém? Então, eu vou falar daqui. O discípulo, ele se importa com o próximo. Porque se ele não se importa consigo mesmo, a função dele é se importar com o outro. Ele é servo do outro. Então, tudo que eu vou ler aqui, eu vou mostrar em versículo para você. Presta atenção. Discípulo, ele pergunta. O discípulo é curioso. Ele pergunta. Bacana? Discípulo, ele é dependente. Discípulo é dependente. Se ele não tem nada onde agarrar, se ele não tem um camelo, se ele não tem um saco de farinha, se ele não tem, se está dizendo, ama menos os seus parentes, ama menos os seus filhos, ame menos, você não tem nada. Eu não tenho nada, nada é meu. Então, ele é totalmente dependente. Ele é servo. Discípulo é servo. Ele não atenta para as coisas dele, mas ele serve. E o Senhor, ele honra àquele que serve. Nós vamos ler aqui. Então, só estou botando para vocês algumas coisas. O discípulo, ele é transformado à imagem. No caso de uma pessoa. Ele é transformado, ele sai da sua feitura original em Adão, no primeiro Adão, e ele muda e se afeiçoa à pessoa de Cristo. Ele morre e agora é Cristo que nele habita. Posso ir aqui? Está indo bem? Está tudo tranquilo? Estou falando alguma coisa? Ele é transformado à imagem de Cristo. Então, ele se deixa ser mudado. Ele se deixa ser mudado. Ele é ensinável. O discípulo, ele é intenso. O discípulo é intenso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se eu estou dizendo que o discípulo é intenso, aquele que faz parte da multidão é o quê? Menos intenso. Ele não quer saber. É só na quarta-feira que tem que estar aqui. Não vou fechar a quarta-feira, eu tenho outras coisas para fazer, eu só vou no domingo. Isso é notório e nítido que está faltando alguma coisa. Ele precisa sair de um lugar e ir para o outro. Ele precisa sair da multidão e ir para o lugar que Deus tem para ele em reino de Deus. No seu reino. Posso continuar? Então, se o discípulo é intenso, o que está na multidão é menos intenso. O grande problema do discípulo, que é chique, que eu acho chique, é que ele imita. Ele é imitador. É chique demais. Ele é imitador. Ele aprende e ele imita. Você lembra de alguém na Bíblia que fala que ele imitava alguém? Ô DJ, coloca para mim aí, Efésios capítulo 5, versículo 1. Imitador. Discípulo imita. Muitas vezes nós podemos escutar no mundo secular, né, nesse mundo nosso, dizendo que imitar é uma coisa de doido. É cafonismo, como diz em Minas Gerais. É algo doente.
Mas o problema é quem que você está imitando. Porque você tem ídolos e você imita aos ídolos. Você se veste como os ídolos. Esse é o grande problema. Nós não olhamos para Cristo. O discípulo imita a Cristo. Porque para ele lidar, para ele ir para esse lugar, para trabalhar com multidão, ele vai ter que morrer e imitar alguém. E nesse imitar alguém, ele vai chamar a atenção da multidão. Para si? Não, ele vai chamar a atenção para Deus. Porque ele está imitando alguém. Esse é o discípulo. Mas como eu posso imitar alguém se eu não conheço? Se eu não sou intenso? Por que eu estou falando de discípulo? Estou falando de discípulo que ele tem que passar por um discipulado. O discipulado dos discípulos, para serem discípulos, eles têm que ser intenso. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, não tem feriado, viu gente? Não tem feriado para discípulo. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Quando alguém está fazendo faculdade, tem que fazer o TCC, tem feriado? Tem festinha? Tem frevo? Tem shopping? Tem não. A gente consegue fazer isso nesse mundo, mas não conseguimos fazer isso para Deus. E depois nós ficamos perguntando por que o trem não anda, o que está acontecendo. Eu sou meio estranho para pregar, viu? Eu sempre estou indo nesse lugar e... Abre para mim em 1 Coríntios 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Quem está falando? Sede meus imitadores, como eu sou de imitar quem? Imitar Cristo. Discípulo imita Cristo. Nós precisamos ter essa identidade. A igreja ela está sem identidade hoje. A igreja, ela não está conseguindo, por influência, mostrar quem Cristo é. Ela está como que a multidão. Nós estamos chateados com isso, nós estamos chateados com aquilo, nós estamos chateados com fulano, nós estamos chateados com Beltrano. Tem alguma coisa errada. Está tudo errado. Então, esse processo de sem graceza, de chateação com tudo, revoltado com tudo, nós estamos olhando para o lugar errado. E aí nós ficamos chateados, nós ficamos frustrados, nós ficamos num lugar onde nós não somos um lugar seguro. Nós não somos um lugar seguro. Discípulo é um lugar seguro. Discípulo sabe quem ele é. Discípulo sabe para que ele está aqui nessa terra. Discípulo sabe para onde ele vai. Discípulo depende de Deus. Então esse lugar é seguro. Então hoje a igreja ela precisa urgentemente dessa identidade. Ela precisa ir para esse lugar para que ela possa atrair por influência. Só de estar no ambiente as pessoas falar você é estranho. Você é manso. Você, uau, não sou eu. Porque discípulo, o homem natural morre e Jesus vive. Então você está exalando o seu mestre. Discípulo exala o mestre. Discípulo exala quem ele imita. Jesus Cristo. Bota para mim aí agora 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Pronto, discípulo. Exemplo. O discipulador é o exemplo
para o discípulo. E o discípulo vai por onde o discipulador está indo, por onde o mestre está indo. Está aqui. Por que você quer fazer o caminho inverso? Por que nós queremos o conforto, se agora não é hora de conforto? Por que nós queremos gastar o tempo em coisas que não é para gastar o tempo? Nós precisamos estar no lugar de servir, e nós estamos precisando de ser esse povo que é um referencial, onde você possa ser procurado. Ore por mim, sofra por mim, chore por mim, esteja comigo. Onde nós estamos? A igreja é multidão ou a igreja é discípulo? A igreja segue ou a igreja acompanha? Acompanhar é diferente de seguir. Eu quero dizer para você que seguir é atemporal. Não tem tempo para acabar. Onde acompanhar tem tempo para acabar. Acompanhar é temporal. Aquela multidão que saiu do Egito era alguém que acompanhava, estava interessado, sabe o quê? Nos benefícios. Quando falou que a terra que mana leite e mel, aquilo alcançou o coração da multidão, e ela acompanhou por um breve momento. Ela nem alcançou, porque o tempo acabou para ela, porque ela caiu na murmuração, caiu no questionamento, caiu na revolta, não entendeu a liderança, não entendeu nada, desonrou a liderança, a terra abriu e engoliu todo mundo. E se acompanhar é para curioso. O que aconteceu na época de Jesus? Tem quem seguia e quem acompanhava. Quem estava interessado em comer e beber, matar a fome, por um breve momento, era quem acompanhava. Cristo estava assim, de gente acompanhando ele, para os tempos do benefício. Vamos comer pão? Vamos comer pão. Vamos comer peixe? Vamos comer peixe. Acabou. Está na hora de nós ir embora. Vamos deixar de acompanhá-lo. Discípulo, segue. Multidão, acompanha. O que nós estamos querendo? O que a igreja está querendo? A gente precisa parar um pouquinho para pensar, eu como igreja. Eu como igreja. Não é olhar para os outros, como é que eles estão funcionando. Não é olhar para a congregação B, C, D. Não, nós vamos olhar para nós. O que nós somos? Nós precisamos fazer essa introspecção assim, olhar para dentro de nós e olhar as nossas motivações. Eu sou o quê? Eu estou aonde? Eu estou seguindo? Ou eu sou multidão? Eu só acompanho? Eu vou lá porque é assim, eu vou lá porque é assado, eu só estou... Não dá. Ah não, hoje eu não posso. Isso é acompanhar. Isso não ser intenso. Nós precisamos ser intensos. Discípulo é intenso. Não tem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Não, mas os dias mudaram. Mudou uma... Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. O Deus que estava em Êxodo, Ele está aqui. E por que nós estamos lidando com Ele como se estivesse em Êxodo? Os nossos bens, nossas coisas, nós estamos nos perdendo nos nossos bens, no nosso marido, na nossa esposa, nós estamos nos perdendo nos nossos filhos, nós estamos perdendo nas coisas, nós estamos perdendo no trabalho. E o Senhor está dizendo para a multidão, a mim me deixaram, cavaram cisternas rotas. É o mesmo. E nós estamos debaixo dessa mesma soberania de Deus. E nós estamos fazendo o quê? Eu quero chamar a atenção para aqui. Essa pregação é aqui, ela não está sendo transmitida para ninguém mais. Você veio aqui para ouvir isso. O que você vai fazer com isso depois que você sair daqui? O discípulo,
ele renuncia à vida terrena. O discípulo, ele é fértil. O discípulo é fértil. O discípulo reproduz. O quê? Discípulo. A mesma natureza dentro dele é reproduzida em outros. Mateus capítulo 28. Abre aí para mim. Mateus 28, 19 e o 20. Ide. E o quê? Discípulo gera discípulo. Se eu sou multidão, eu não vou gerar nada. Porque multidão, ela é descontente. Ela é totalmente insatisfeita. Porque tudo que ela tem, tudo que ela possui, vai cair no lugar, sabe como? Hoje é o seu carro que quebrou. Meu carro quebrou, meu carro não está funcionando. É motivo para chororô. Isso não é seu, cara. Discípulo não tem nada. Mas o carro não está funcionando. Não é problema meu, é problema do dono. E o dono dele não sou eu. Então por que tu está azedando? Discípulo não azeda. Discípulo não se irrita. Discípulo é calmo. Ele não tem nada. Nada é seu. Simplesmente procura a face do Senhor e pergunta para Ele: Senhor, por que tu quer teu carro que não funciona hoje? O celular bugou. O celular não sai da tela. Gente, me socorre! Eu preciso comprar outro. Que inferno! Não é seu. Desconecta, isso não é seu. Vai para o Senhor e diz: Senhor, por que o teu celular não está funcionando? Eu estou aqui lidando com o que não é meu, é do Senhor. Então, discípulo é uma pessoa que ela é... Uau! Ele é estranho, graças a Deus. Porque quando eu tenho coisas, como eu saí do Egito, eu vou perder a paciência. Eu vou ficar intolerante, eu vou ficar assim, vou ficar assado. Eu tenho muita coisa para lidar. E aí eu vou ficar sem graça. E ninguém vai querer estar perto de mim. Eu não vou influenciar ninguém. E aí você diz: eu vou para a igreja. Quê? Desse jeito? Revoltado desse jeito? Reclamando desse jeito? Irado desse jeito? Uau! Vou fazer o que lá? Não precisa nem chamar. Nem me chama. Nós precisamos entender que se a Bíblia nos dá o lugar, o caminho a ser percorrido, nós precisamos, a cada momento em que a palavra falar comigo e contigo, eu preciso decidir sair da multidão. Eu preciso ir para esse lugar onde tem pouca gente. Onde tem pouca gente. É discípulo, é pouco. Mas eu preciso, na minha postura, morto para esse mundo, eu preciso exalar Cristo, eu preciso glorificá-lo em tudo que eu fizer. Isso é discípulo. Segue, não acompanha, não é multidão. Vamos lá. Outra coisa que o discípulo, ele pede conselho, ele pede ajuda. Ele não é autossuficiente, ele não é orgulhoso. Enquanto que aquele que está na multidão, ele é autossuficiente, ele é independente e ele é alguém que, algumas vezes ele informa, ele não pede ou ele não está ali dizendo: olha, irmão amado, eu estou numa situação XYZ e eu preciso
da sua ajuda, eu estou precisando fazer alguma coisa. O que você me traz de ajuda para mim, para que eu possa, me ajuda a discernir as coisas? Amém? Esse é o discípulo. Ele não é autossuficiente. O que está na multidão, o que acompanha, simplesmente ele informa: fui e me dei mal. Você fez o quê? Você informou. A multidão, simplesmente no tempo oportuno, eu informo que eu estou fazendo isso, ou que eu estou fazendo aquilo, ou que eu fui para essa direção. Ele não, discípulo, ele submete, ele entende que é servo um do outro. O da multidão, o que simplesmente acompanha, ele é autossuficiente. De repente, ele cai no seu colo, porque ele simplesmente, naquele tempo, ele informou que ele ia fazer tal coisa, e agora ele está no seu colo, porque naquela época ele não submeteu ao irmão. Orgulhoso. Discípulo, ele tem muito valor. A palavra do Senhor, ele é muito lindo a esse respeito. Então, abre para mim Levítico, capítulo 18. Aqui ele fala que discípulo obedece. Discípulo, ele segue à risca aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso disse para ele: vai por aqui, eu vou por aqui, faça isso, farei isso. Mas com convicção, ele entende, ele já conhece a voz de Deus. E ele, tudo quanto vem da parte de Deus, ele sim. Levítico 18, 1 a 5 diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, para a multidão. Ele falou para Moisés, e depois Moisés falou para a multidão. O que a multidão fez com isso? Vamos ler. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Chique. Não é verdade? A multidão ouviu isso. E o que a multidão fez? Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nenhum homem. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Falou para uma multidão. E a multidão desapareceu. Por quê? Tudo que foi dito não serviu para ele. Obstinou e foi fazendo conforme vinha o coração, que não estava alinhado com as coisas que ele ouviu da boca de Moisés. Esse líder, esse homem chamado Moisés, foi desonrado ao extremo. Jesus Cristo de Nazaré, enquanto aqui na terra, foi desonrado ao extremo. Por quem? Pela multidão. Estar na multidão não é o lugar da igreja. Não é o lugar meu e nem seu. Nós precisamos entender e precisamos conhecer os valores que estão aqui e realmente obstinar e ir para esse lugar. E ouvir e dizer sim. Mateus 4, 19 ao 20. Mateus 4, 19 ao 20. Estamos acabando. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Vinde após mim, siga-me. Siga-me. Por tempo indeterminado. Tempo de Deus. Siga-me no tempo de Deus.
ele está falando com alguém, ele está falando com um discípulo. Eu farei de você. Farei desse grupo, pescadores de homens. Vai, 20. Então eles, deixando, que hora? Por que nós estamos nesse lugar? Eu vou pensar, eu vou orar. É crente demais, gente. A gente falar com crente, a gente se diverte. A gente fala para o crente, fala o seguinte: olha, você vai por aqui, porque a palavra de Deus está dizendo isso, não é eu. Você acabou de ler, e Deus está dizendo para você, vá por aqui. E aí ele fala para mim o seguinte: pastor, eu vou ter um tempo de jejum e oração. Eu vou falar com Deus. Gente, a palavra é a voz de Deus. E a gente fica nisso, gente. Eu vou orar. É crente demais da conta. Não é imediato. Se o Senhor está dizendo, eu abomino o pecado, o discípulo toma isso para si imediatamente. Nós ficamos, não, pode hoje, amanhã, tem recaída, né? Tem as recaídas, né? Afinal de contas, né? Eu sou carne, eu sou fraco, a recaída faz parte, e não é. Gente, a identidade, ela tem que estar firme em você. Você é o quê? Eu sou discípulo, então tudo é imediato. Falou, água parou. Alguém lembra desse ditado? Falou, água parou. É por aqui que eu vou. É discípulo. Nós precisamos deixar de brincadeiras, de pequenas concessões. Discípulo não faz concessão. Nós precisamos alcançar a geração posterior. Nós estamos relativizando tudo. Nós estamos na multidão. O que a multidão diz? Eu estou lá. Não pode. Não, pastor, mas se eu não fizer isso, eu não estou no contexto. Pastor, sempre tem uma desculpinha para estar onde ele está. Esse cara vai argumentar, ele faz parte da multidão, ele quer ser igreja, ele diz que ele é igreja, mas ele vem para conversar com você e ele diz, mas pastor, nós estamos nos desgastando, porque nós não entendemos quem nós somos. O discípulo tem uma meta, o discípulo tem uma visão, o discípulo tem algo para fazer e que isso precisa acontecer. Isso se chama reino de Deus. Tem algo para ser feito, pró-reino de Deus. Quem vai fazer? Discípulo. Vai aprontar um regaço e reino de Deus vai alargar as suas tendas. Onde nós estamos? Onde você está que está ouvindo essa palavra? Então, discípulo é imediato. Discípulo é imediato. Não me venha contextualizar, mas pastor, a Bíblia, se deixou essa parte, está dizendo imediato, não fica com a exegese, com a hermenêutica, não. Foi deixado essa parte da Bíblia e diz, imediatamente eles largaram, eles deixaram. Ponto. Agora eu vou buscar argumento. Não, pastor, mas tem um versículo que tem respaldo, que não foi assim, levou anos. Aqui não está escrito anos. Aqui está dizendo foi imediato. Mas você está buscando o quê?
Eu estou buscando um respaldo, porque eu estou num processo. Oh, gente, tudo é processo, gente, nada é imediato, nada é para agora. Eu estou num processo, o pastor me compreende. Não é fácil deixar isso, não é fácil deixar aquilo, não é por mim. A palavra diz: deixa, eu deixo. Mateus 16, 24. 16, 24. O que está escrito aí? Vamos lá. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é para quanto tempo? Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer uma quarentena aí, eu vou fazer uma campanha para ver se eu pego a cruz ou não. Eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, quem é esse? Esse cara, ele é resolvido, ele é determinado. Esse que está dizendo aí, vir após mim, é estar resolvido, determinado, se propor. Eu vou, ela é minha. Acabou. Isso que quer dizer. E aí, eu quero traduzir ainda: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é perder a visão ou interesse próprio. Ih, pastor, eu tenho muito projeto, tem muita coisa para acontecer, deixa eu resolver isso aqui primeiro e depois. Ele olha muito para si. Esse camarada não entendeu ainda. Não está fácil, gente. Nós precisamos gerar. Nós somos uma geração que precisa gerar. Nós precisamos gerar discípulos. Nós precisamos olhar para as pessoas e falar para ela, confrontar ela e dizer: sede meus imitadores. Até quando nós não vamos poder dizer isso para ninguém? Nós estamos com vergonha? Não temos que ter vergonha se nós formos incisivos, nós formos insistentes. Se nós tivermos propósitos, nós podemos sim dizer para as pessoas: me siga, me imita. Nós escondemos de trás de máscara. Isso não vai resolver, porque isso se discerne espiritualmente. Muitos estão usando a máscara. Não pode. Então, por que não dizer? Você tem autoridade para discipular alguém? É a grande pergunta. Você que está sentado aqui, tem condição de ir para uma sala de aula, ir para o seu escritório ou para um banco da praça, discipular alguém a imitar Cristo? Essa é a pergunta. Isso é meu choro, isso é o meu lamento. Se tem alguma coisa que eu não consigo responder a essa pergunta, se está impedido eu de responder essa pergunta, eu preciso correr por mim e para mim. Eu não estou prestando, eu não sou sal, eu não faço diferença. Vou virar a página, a primeira. Vamos para a segunda. A última. Tome a sua cruz e me... Não é acompanhe. Eu não quero essa versão. Siga-me. Ela está muito fofa. Está vendo que tem algumas versões? Ah, pastor, eu descobri que é muito mais fácil. Não é nada imediato. É a versão. Aí ele pega uma versão. Vou mostrar para o senhor. Olha aqui.
O Senhor diz que seguir é uma coisa, acompanhar é outra. Aqui Jesus está dizendo, me acompanhe. Nós estamos com dificuldade, o excesso de tradução da Bíblia está dificultando. Antigamente a gente tinha pouca versão, eu não sei na época do Valdemar, o Valdemar é mais novo do que eu. Mas no tempo antigo não tinha tanta versão, gente. Tem versão para todo mundo. E todo mundo acredita na versão. Ninguém busca o original. Vai para o grego, busca a Bíblia, como ela foi escrita, as palavras no original. Para com isso. E aí é por isso que nós estamos tendo dificuldade com a igreja. Todas as versões estão relativizando a vida do crente. É segue-me, é renuncia, é deixar. E aí, o seguir-me, ele diz, seguir alguém que precede, juntar-se a ele como seu assistente. Eu estou confiando tudo ao quem está me chamando para seguir. Eu estou depositando todas as minhas moedinhas nele. É o que está dizendo, é juntar-se a ele como seu assistente, acompanhá-lo, juntar-se a alguém como um discípulo, tornar-se ou ser seu discípulo, apoiar o seu partido. É a tradução do original. Qual é o partido de Jesus? O que ele defendia? Qual era a bandeira de Jesus? Era pró-reino de Deus. Esse é o partido de Jesus Cristo de Nazaré. Está dizendo, é para eu me juntar. Seguir é estar com alguém com um propósito. E o propósito do mestre, de quem está te chamando para seguir, o partido dele é reino de Deus. Acabou. É a tradução original. É seguir. Seguir. Muito bem. João, capítulo 6, versículo 64 até o 66. Abre aí. O verdadeiro discípulo tem convicção de que ele é discípulo, pois empenha a sua vida em prol do reino de Deus. Ele pensa em reino de Deus, ele deita pensando em reino de Deus, ele acorda pensando em reino de Deus, ele pensa como discípulo, ele pensa, ele respira, ele vive, ele sonha, a cabeça dele é o tempo todo pensando em reino de Deus, ele não tem outra coisa que fica na nuvem sobre a cabeça dele. Tudo é reino, não é igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, não, mas igreja é reino. Se você vir para uma quarta-feira estudar, ser discipulado, é reino, é pró-reino, estou dentro. Domingo, o culto é para celebrar, e é palavra de Deus, versão correta, versão correta, é reino de Deus. E o que eu vou fazer? Segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Vou cuidar das minhas coisas. Vou ficar só enfurnado, pensando. Não vai fazer de você um discípulo. Muitos têm nos perguntado, pastor, não tem como o senhor montar um grupo de discipulado? Sério? Tem um camarada que veio de outro lugar, de uma outra igreja, me ligou semana passada, pastor, congrega noutra igreja. Pastor, o senhor poderia nos discipular? Cara, está tudo errado. Você não consegue na igreja dele ser discipulado. Ele vai ser discipulado, eu vendo ele um dia na semana. Eu vou perder meu tempo e ele vai perder o dele. Eu não vou gerar nada nele. E ele não vai gerar nada para Deus. Fala a verdade. Se não for intenso,
Se não for intenso, não tem como ser. Então, nós estamos aqui nos gastando para discipular. Não é fácil discipular uma vez, não, 2 vezes. Vou chutar aqui o balde. 3, vou chutar o balde. É domingo, quarta e sexta. É muita coisa, pastor. É muita programação. Pastor, ainda tem os cursos. Pastor, é muita... Eu estou lidando com o quê? Eu estou lidando com multidão. Essa que é a verdade. E dá trabalho lidar com multidão. Discípulo, assim como foi dado em Levítico a ordem para todos os filhos de Israel, para aquela multidão toda, vá por aqui, eu sou o Senhor. Ponto! Mas lidar com isso, com essas queixas, é muito ativismo. Discípulo não fala isso. Discípulo é intenso. Você imagina os discípulos andando com Jesus? Segunda, terça, quarta, quinta, tinha feriado lá, de certo. Mas era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era um negócio intenso. E a gente está aqui, como igreja hoje, nós temos a liberdade. Vão chegar dias que nós não vamos ter liberdade de estar aqui dentro. Você acredita nisso ou não? Eu não sei se é na sua geração ou na minha. Nós vamos ter dificuldade em reunir dentro de um galpão desse. E a gente não aproveita agora. E como você vai ser intenso lá? Lá não, lá você vai ter que se dobrar. Para quem? Para Baal. Você vai ter que se dobrar para o espírito desse mundo. E você vai renunciar a tudo que você já, num tempo, você absorveu. E você vai dizer, não conheço, não sei, e eu estou com vocês. Essa é a nova direção. Nós precisamos ser mais intensos. Então, quando eu estava trazendo essa meditação, eu estava fazendo isso, o meu coração estava em frangalhos. E nós precisamos olhar, nós estamos cheios de palavras que não estão trazendo algum entendimento para nós da nossa verdadeira identidade nessa terra. Nós somos peregrinos aqui para quê? Peregrinar em multidão ou em pouca gente? É isso que você quer. Então, 6,64 ao 66, ele diz o seguinte: há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, que eram os que não criam e que era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Eu estou na igreja. Como é que eu vim parar na igreja? Quem te trouxe? É por convicção de quem te trouxe? Ou você que tomou uma decisão? Ah, não, eu estou com muito problema. Eu acho que eu vou para a igreja, vou virar crente, para ver se os problemas diminuem. Eu acho que eu vou fazer isso. Não é assim, não é dessa maneira. É botar os ouvidos sensíveis ao Espírito e dizendo, eu te quero, eu te desejo, você é meu. Isso é definitivo. Nós precisamos parar para ouvir Deus. Nós estamos ouvindo muito YouTube, nós estamos ouvindo muito TikTok, nós não estamos mais ouvindo Deus. E é por isso que nós estamos caminhando em dificuldades e nós estamos enfraquecidos. O império das trevas, ele é o mesmo que operou no Antigo Testamento, ele é o mesmo que opera hoje. Se tem alguém que está buscando destruir a igreja do Senhor, está ativo, e nós estamos como que está tudo bem, não está tudo bem. O inferno, ele está trazendo uma atmosfera que quando você cair, quando a igreja cair, vai ser difícil levantar. Porque principados e potestades, aqueles demônios que atuaram no Antigo Testamento, eles estão de pé e estão perseguindo a igreja desde aquela época e não é diferente nos dias de hoje. E nós estamos fazendo o quê?
sem entendimento. Nós não lidamos com demônios, nós não queremos saber de demônios, nós queremos saber de uma palavra fresquinha, que nos conforta, que nos consola, que nos traz esperança. E o meu Ronaldo batendo em nós, a gente sai daqui, o pastor Ronaldo só bate, ele não consegue trazer uma palavrinha de alívio, dizer que, ai, como é bom ser crente. Não! Eu não posso pregar isso aqui para vocês, eu não dou conta. Ou me tira da escada de pregador. Ou me tira da escada de pregador, porque eu não dou conta de não pregar isso. Vamos lá. Tudo bem, você quer uma esperança? Eu vou ler uma esperança para você. Vamos lá. Tem um caminho, certo? Nós vimos aqui, renuncia, deixa, ama menos. É tipo assim, deixa tudo que tem. Eu só posso ser discípulo quando não tiver nada. Se você quiser fazer uma declaração agora para Deus, escreve num papelinho aí agora, que até a roupa que você tem, você não é sua mais. Escreve, ó, Senhor, hoje eu quero sair daqui discípulo. Então hoje, eu estou renunciando. Tudo que eu tenho. E começa. Aí você vai de joelho, pegar isso. Não é dizer assim, Senhor está aqui. O Senhor não vai pegar. Você precisa colocar lá. O Senhor está presente, você vai colocar lá e dizer, Senhor, nada é meu. Estou pronto para tomar a minha cruz e te seguir. Você precisa fazer esse exercício. Precisa sair da teoria. Nós precisamos sair da teoria. Não dá mais. Nós precisamos agir. Eu quero ler para vocês Efésios, terminando o processo. E por último, eu vou reler de novo Mateus 28. Efésios capítulo 5, 19 ao 21. Esse é o discípulo. Amém? Esse é o discípulo. Eu não sei se eu vou fechar bem fechado para vocês, mas é que é muita coisa para falar. Mas eu quero ler isso aqui e vamos ver se a gente fecha. Discípulo. Discípulo quando se encontra. Discípulo quando se encontra. O que ele faz? Fala entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. O limite da humildade. Se nós estamos falando de conduta nesse mundo, falar das coisas, não desse mundo, mas falar das coisas do reino de Deus, sendo grato, isso é discípulo ser grato. E agora, o limite da humildade é entendendo que nós estamos aqui sujeitando-vos a uns outros no temor de Deus. Nós precisamos considerar, mas para eu considerar o outro, nós precisamos sentir o aroma de Cristo nele. E para sentir o aroma de Cristo nele, você precisa gastar tempo com ele. Nós precisamos pensar, acordar pensando nele. Como eu falo para vocês, eu acordo de manhã, eu chego lá no banheiro, eu retiro o meu aparelho de CPAP, porque eu preciso, porque senão eu ronco demais. Aí eu tiro ele, desligo ele e vou para o banheiro. Bem cedinho. O dia está amanhecendo. Aí eu digo, Senhor, bom dia. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu amado Pai. Eu te amo. Eu te amo, Jesus.
Que cabeça é essa? Crente. Rapaz, eu preciso acordar conectado. O dia é difícil. O dia é difícil. Eu posso ir para o descaminho rapidamente. Então eu preciso me conectar de manhã, eu preciso ser intenso, eu preciso declarar a minha dependência. E eu ainda digo para ele: Senhor, tudo que eu fizer seja para glorificar o teu nome, tudo que eu falar seja para edificação de outras vidas, mas seja para honrar o teu nome. Eu faço isso. Sabe por quê? Porque se eu deixar a Deus dará, eu não vou servir para nada. Eu falo: o Senhor me coloca de pé, Senhor, remove o meu cansaço. Eu e minha esposa, nós estamos orando com o simples propósito de que? Reino de Deus. É estar pronto para que você ligue, ou você quer um atendimento, você quer conversar, nós estamos aptos a te responder: filho, vamos embora. Quer oração? Filho, escuta, vamos orar. Nós temos que estar de pé. Não tem sido dia fácil, mas eu preciso estar conectado. Eu preciso me conectar de manhã. Tem que ser intenso. Eu não estou falando isso para a glória minha. Eu estou falando para você. Pode me imitar. Eu falo com autoridade. Você pode me imitar. Nesse ponto, manda bala. Experimenta como vai ser a sua cabeça. Não perca tempo com notícias. Bote um louvor, procura uma adoração. Não busca pregação, pelo amor de Deus. Se você quer fazer alguma coisa, para, senta, lê e medita. Não vai buscar... Não, pastor, eu estou... Nada. Você não vai ser discípulo nunca desse jeito. Ah, não, mas eu tenho... A Iá faz uma oração para você. Nossa, está tão difícil de orar. Nossa, Iá, faz uma oração para mim. Ô, Iá, faz um resumão para mim de... O livro de João. Faz um resumão. O Iá vem e traz... A igreja está enfraquecendo. A igreja não está produzindo discípulo, porque ela não dá conta mais. A multidão é estéril. E nós não podemos fazer parte da multidão. Esterilidade não é o nosso fim. Discípulo produz discípulo. Mateus 28, versículo 20, diz: fazei discípulos, gere outros. Só isso. Eu queria deixar isso para vocês. Amo demais dar conta a vocês. Ore por mim. E eu sou isso aqui. Eu não consigo ser outra coisa diferente. A pregação de domingo que vem eu não sei quem vai ser. Não sei como ele vai pregar, mas a minha pregação é isso aqui. Eu não tinha como dizer, eu preciso tirar. Não sei se você está na multidão ou se você está entre, se você está naquele lugar, se você ainda não está convicto, se você ainda está baseado nas várias traduções da Bíblia, para te trazer para esse lugar que você está agora, frieza, tudo é um processo, não sei o quê. Não bote isso na sua cabeça. É para hoje. Discípulo, ele renuncia, ele toma a cruz, ele deixa os interesses próprios para o dos outros, ele se sujeita, ele adora, ele é contente. É só isso. E a canção que tem, eu te seguirei. Gente, isso tem que ser uma verdade. Nós cantamos aqui, eu te seguirei até o fim. Como? Que tipo? Traduza direito, o que você está fazendo? Você está seguindo ou acompanhando? Eu te acompanharei, Senhor. Até quando o Senhor me der uma esposa, eu te acompanharei, Senhor. Até o Senhor me der uma vaga num concurso, Senhor, eu te acompanharei. Até isso, até aquilo. E depois eu o deixo. E o choro e o lamento de Deus é esse: a mim me deixaram. Isso tem que doer o meu coração e o seu. Ele olhar para você, olhar para a multidão, ou para onde você estiver e dizer: esse povo a mim me deixou. Vamos ficar de pé. Fecha teus olhos e pensa um pouco. O que você vai fazer com isso hoje?
A minha oração, em amor a você, desista agora do seu jeito. Adote o jeito de Deus. Ele disse em Levítico: esses são os meus estatutos, essas as minhas leis. Siga elas e será bem sucedido. Só isso. Não tenta mais nada. Eu te seguirei, sim, Senhor. Até que o Senhor venha, eu te seguirei. Deixarei a casa de meu pai, deixarei minha mãe. Não precisa cantar. Você pode fechar os olhos enquanto você ora por você. Não precisa cantar. Deixa a equipe aqui em cima cantar. Mas faça uma oração por você.